E aí, rapaziada, meu nome é Vitória, sou do Quilombo Cotô, sou aqui de São Paulo, do Quilombo Malcolm X, onde vai acontecer o Sequoia Malcolm, o evento dedicado a Malcolm X, no dia 17, 18 e 19 de maio. E nesse vídeo eu vou dar continuidade ao livro da autobiografia de Malcolm X, onde eu vou ler um capítulo que ele fala muito sobre integração. Capítulo 15, Ícaro. Quanto mais eu representava o Sr. Mohammed em programas de rádio e televisão, em universidade e em outros lugares, mais cartas recebia de pessoas que tinham me ouvido. Eu diria que 95% das cartas eram de brancos. Apenas umas poucas cartas se enquadravam na categoria de prezado crioulo ex, ou continham ameaças de morte. A maior parte da correspondência revelava os dois maiores temores do homem branco. O primeiro era a sua convicção particular de que Deus irado vai destruir essa civilização. O segundo maior temor constante do homem branco era a imagem do homem preto entrando no corpo da mulher branca. Uma porcentagem surpreendente dos autores de cartas brancos concordavam inteiramente com a análise do problema feito pelo Sr. Mohammed, mas não com a solução. Uma estranha ambivalência era como algumas cartas, afora isso, defendendo a posição do Sr. Mohammed, reagiam diante da expressão demônios brancos. Em discursos subsequentes, procurei explicar o que estávamos querendo dizer com isso. A menos que chamemos um homem branco especificamente de demônio, com uma referência expressa ao seu nome, não estamos falando de qualquer homem branco individual. Estamos falando dos antecedentes históricos do homem branco coletivo. Estamos falando da crueldade da ganância do homem branco coletivo, que tem agido como um demônio em relação ao homem não branco. Qualquer pessoa inteligente, honesta e objetiva não pode deixar de concordar que o tráfico de escravos promovido pelo homem branco e suas diabólicas ações subsequentes são diretamente responsáveis não apenas pela presença do homem preto na América, mas também pelas condições que o homem preto enfrenta aqui. Não é possível encontrar um único homem preto, quem quer que seja, que tenha sofrido pessoalmente, de alguma forma, pelos atos diabólicos do homem branco coletivo. Quase que diariamente aparecia um ataque aos muçulmanos pretos em alguns jornais. Cada vez mais o alvo desses ataques era algo que eu dissera. Malcolm X era invariavelmente apresentado como um demagogo. Eu ficava furioso sempre que lia os ataques implacáveis ao Sr. Mohammed, mas não me importava com o que dissessem ao meu respeito. Os agentes sociais e sociólogos estavam sempre tentando me arrasar, especialmente os pretos por alguma razão. É claro que eu sabia qual era essa razão. O homem branco é que assinava os cheques de pagamento deles. Se eu não estava polarizando a comunidade de acordo com esse bando, havia avaliado erroneamente o quadro social. A respeito de alguma declaração específica, podiam dizer que eu generalizara em demasia. E quando eu apresentava algum argumento absolutamente verdadeiro, alegavam que Malcolm X convenientemente manipulou. Certa ocasião, um dos meus irmãos muçulmanos da mesquita, Sete, que trabalhava com adolescentes num centro comunitário bastante conhecido do Harlem, mostrou-me um relatório confidencial. Um agente social preto veterano recebera 1 mês de folga para investigar os muçulmanos pretos na área do Harlem. Cada parágrafo desse relatório levava-me a um dicionário. Creio que foi por isso que nunca esqueci de uma frase a meu respeito. Escutem só. Os interstícios dinâmicos da subcultura do Harlem foram exageradamente simplificados e distorcidos por Malcolm X, a fim de atender às suas próprias necessidades. Qual de nós mais conhecia a subcultura do gueto do Harlem? Eu, que vivera bastante tempo como marginal nas ruas do Harlem, ou aquele agente social preto snob, símbolo de status. Mas isso não é importante. O que é importante, na minha maneira de pensar a respeito,
é que entre os 22 milhões de pretos da América, só relativamente poucos haviam tido a sorte de poderem cursar uma universidade. E ali estava um daqueles que tivera sorte suficiente. Ali estava, na minha maneira de pensar, um daqueles negros educados que nunca haviam compreendido a verdadeira intenção, propósito ou aplicação da educação. Ali estava uma daquelas educações estagnadas jamais usadas, a não ser para exibir uma porção de palavras sonoras e vazias. Será que podem compreender que esse é um dos principais motivos pelos quais o homem branco da América tem conseguido tão facilmente reprimir e oprimir o homem preto da América? Porque até recentemente, entre os poucos negros instruídos, praticamente nenhum aplicava os seus conhecimentos, como não posso deixar de reconhecer que o homem branco faz, com um pensamento inquisitivo e criativo para promover a si mesmo e a sua espécie, nesse mundo do homem branco competitivo, materialista e impiedoso. Por muitas gerações, os chamados negros educados se limitaram a liderar seus irmãos pretos, ecoando o pensamento do homem branco, evidentemente em proveito da exploração mantida pelo homem branco. O homem branco, temos que lhe fazer justiça, possui uma inteligência extraordinária, uma astúcia excepcional. Seu mundo está cheio de provas disso. Não se pode apontar uma coisa que o homem branco não seja capaz de fazer. Dificilmente se pode pensar num problema científico que ele não seja capaz de resolver. Ele está agora, por exemplo, resolvendo os problemas de enviar homens para explorarem o espaço exterior e trazê-los de volta à Terra em segurança. Mas, na arena de lidar com os seres humanos, a inteligência funcional do homem branco titubeia e essa inteligência falha inteiramente se por acaso outros seres humanos não são brancos. É capaz de cometer contra os não brancos os atos emocionais espontâneos mais inacreditáveis. Tão profundamente arraigado é o seu complexo da superioridade branca. Onde foi lançada a bomba atômica? Para salvar vidas americanas? Será que o homem branco pode ser tão ingênuo a ponto de pensar que as implicações disso poderão ser esquecidas algum dia pelos 2/3 não brancos da população da Terra? E antes que a bomba fosse lançada, o que dizer de 100 mil leais cidadãos americanos naturalizados ou aqui nascidos e filhos de japoneses que foram metidos em campos de concentração por detrás de arame farpado? Mas quantos americanos naturalizados, nascidos na Alemanha, foram metidos por trás de arame farpado? Eles eram brancos. Historicamente, a pele não branca tem despertado e ativado o demônio na natureza do homem branco. Que mais, além de um demônio emocional no controle, poderia ofuscar a inteligência do branco americano a ponto de não prever que os milhões de escravos pretos libertados, os quais se permitia receber uma instrução limitada, iriam um dia se erguer como um monstro aterrador no meio da América Branca. O cérebro do homem branco, que hoje explora o espaço, deveria ter tido o senhor de escravos que qualquer escravo, se recebe alguma instrução, deixar de temer o antigo dono. A história mostra que um escravo instruído sempre começa a pedir e depois a exigir igualdade com seu antigo amo. Hoje, sobre muitos aspectos, o homem preto encara o homem branco coletivo na América muito melhor do que o próprio homem branco considera a si mesmo. E os 22 milhões de pretos cada vez mais estão conscientes de que fisicamente, politicamente, economicamente, até mesmo socialmente, o homem preto despertado pode criar um turbilhão nos elementos vitais da América. Para não falar da imagem internacional da América. Eu não tinha a menor intenção de me desviar do assunto. Estava contando como, em 1963, eu procurava enfrentar os repórteres dos jornais, rádios e televisões brancos que estavam determinados a arrasar com os ensinamentos do Sr. Mohammed. Criei uma imagem mental de repórteres como furões humanos, sempre farejando insidiosos, procurando um meio de me enganarem, tentando me acuar em todas as entrevistas. Se algum líder dos direitos civis fazia alguma declaração
que desagradava a estrutura de poder público branco, os repórteres prontamente tentavam me usar, no esforço para fazê-lo voltar ao seu lugar. Vou citar um exemplo. Perguntam-me coisas assim. Sr. Malcolm X muitas vezes já se manifestou contra as manifestações de pretos sentando em vias públicas e outros atos de protestos similares. Qual é a sua opinião sobre o boicote ao Dr. King está promovendo em Montgomery? Embora os líderes dos direitos civis continuassem insistentemente a atacar os muçulmanos, eu achava que mesmo assim eles eram pretos, mesmo assim eram da nossa própria raça. Seria tolice permitir que o branco me levasse a ficar contra o movimento dos direitos civis. Quando perguntavam minha opinião sobre o boicote de Montgomery, eu recordava cuidadosamente os fatos que haviam levado ao protesto. A senhora Rosa Parks viajava num ônibus e a caminho de sua casa quando o motorista branco mandara que ela levantasse para dar lugar a um passageiro branco que acabara de entrar. E eu dizia, imaginem só uma coisa dessas. Essa boa mulher preta trabalhadora, cristã, pagou o dinheiro da passagem, está sentada em seu lugar, mas só porque ela é preta mandaram que se levante. Às vezes tenho dificuldades em acreditar na arrogância do homem branco. Ou então eu poderia dizer, ninguém jamais saberá exatamente qual o ingrediente emocional que transformou esse incidente relativamente trivial no estopim para os negros de Montgomery. Houve séculos dos piores ultrajes cometidos contra os pretos do Sul. Linchamentos, estupros, fuzilamentos, espancamentos. Mas todos sabem que grandes acontecimentos históricos têm sido desencadeados por incidentes aparentemente triviais. Certa vez, um advogado indiano, insignificante, foi expulso de um trem e, revoltado contra a injustiça, acabou dando um nó na cauda do leão britânico. O nome dele era Mahatma Gandhi. Ou eu podia repetir um truque que já vira os advogados usarem, tanto na vida real como na televisão. Era a maneira como os advogados costumavam apresentar diante de um júri alguma coisa que de outra forma seria inadmissível. Às vezes penso que poderia ter me tornado um excelente advogado, como dissera outrora a um professor no 8º ano da escola de Mason, Michigan, que desejava me tornar ocasião em que receber o conselho de que era melhor ser um carpinteiro. Eu contornava a pergunta do repórter jogando em suas mãos uma batata quente de desdobramento lógico do assunto. Acho que o mesmo raciocínio que levou a esse boicote deveria se aplicar aos negros que são chamados a servir o exército, marinha e força aérea. Por que deveríamos ir morrer em algum lugar longe daqui para preservar uma suposta democracia que concede a um imigrante branco de um dia só muito mais a um homem preto com 400 anos de escravidão nesse país? Os brancos preferiam 50 boicotes locais a 22 milhões de negros começando a pensar da maneira que eu acabara de falar. Não preciso dizer que os jornais jamais publicavam as minhas declarações na íntegra, com toda a exatidão. Se eram publicadas, sofri os cortes julgados necessários. Pude perceber quando os repórteres brancos começaram a se tornar mais cautelosos porque deixaram de me fazer determinadas perguntas. Mas se eu imaginava um bom argumento, lançava uma isca para poder dizer quando comparecia a um programa de rádio ou televisão. Dava a impressão de haver cometido um deslize e mencionava de passagem algum recente progresso, suposto na luta dos direitos civis. Todos sabem que progressos eram esses. Alguma indústria gigantesca que contratava 10 negros como vitrines, alguma cadeia de restaurante que passaram a ganhar mais dinheiro servindo a negros, alguma universidade do sul que matricularam um aluno preto no primeiro ano sem a presença de baionetas, e outras coisas assim. Quando eu cometia o deslize, o apresentador prontamente mordia a isca. Não pode negar, Sr. Malcolm X, que
que isso realmente constitui um progresso para sua raça. E era esse momento que eu dava um puxão no anzol. Por toda parte aonde vou, há alguém falando sobre algum progresso na luta dos direitos civis. Os brancos parecem pensar que o homem preto deveria gritar aleluia. Há 400 anos o homem branco enfiou a faca de mais de um palmo nas costas do homem preto. E agora o homem branco começa a retirar essa faca retorcendo, puxando não mais que um dedo. Por que o homem preto deveria se sentir agradecido? Mesmo que o homem branco tirasse toda a faca de uma vez só, ainda deixaria cicatriz. Algum prefeito ou um conselho municipal se gabava que não tinha problemas com os negros. A declaração era transmitida pelos teletipos a todas as redações e logo viam me jogar a coisa na cara. Eu dizia que nem precisava me informar onde isso acontecera, porque sabia que era alguma cidade em que viviam relativamente poucos negros. E isso é uma verdade que se aplica no mundo inteiro. Vejam, por exemplo, o caso da democrática Inglaterra. Quando 100 mil pretos nas Antilhas desembarcaram lá, a Inglaterra imediatamente suspendeu a migração preta. A Finlândia recebeu calorosamente o embaixador negro nos Estados Unidos. Pois quero ver só quando vai ser a reação se outros negros o seguirem para a Finlândia. Ou o caso da Rússia, quando Khrushchev estava no poder e ameaçou cancelar os vistos dos estudantes pretos africanos, cujas manifestações antidiscriminação anunciavam o mundo. A Rússia também. A imprensa branca do Sul geralmente me censurava, mas publicavam na primeira página as minhas declarações a respeito dos brancos e pretos do Norte que iam ao Sul para fazer manifestações, os chamados Freedom Riders, manifestantes que seguiam de ônibus para o sul dos Estados Unidos a fim de lutarem pela integração. Eu os classificava de ridículos. Diziam que em suas próprias cidades, nos guetos do norte, havia ratos e baratas suficientes para se matar a fim de manter os Freedom Riders ocupados por muitos anos. Afirmava que os ultraliberais de Nova York tinham mais problemas de integração que o Mississippi. Se os Freedom Riders do Norte queriam mais coisas para fazer, poderiam trabalhar nas raízes dos males dos guetos, como as crianças pequenas andando pelas ruas à meia-noite, a chave do apartamento penduradas no pescoço para poderem entrar na hora em que bem quiserem, enquanto os pais e mães estavam tão embriagados que não sabiam de nada, os viciados em drogas, ladrões, prostitutas. Os Freedom Riders do Norte poderiam também pressionar algumas prefeituras, sindicatos e grandes indústrias nortistas, a fim de proporcionarem mais empregos a negros, o que iria retirá-los das listas de beneficiados do seguro social para desempregados, um fator que provocava a indolência e inexoravelmente ia deteriorando os guetos nos piores lugares para os seres humanos viverem. Era tudo, e é, verdade absoluta. Mas por que eu queria dizer tudo isso? As serpentes venenosas não me revoltaram tanto quanto os liberais. Isso mesmo, eu tinha de arrancar o ralo que os liberais tanto se esforçavam em cultivar. Os liberais do Norte estavam há tanto tempo apontando dedos acusadores para o Sul e escapando impunes que tinham acessos quando eram denunciados como os piores hipócritas. Creio que minha própria vida espelha essa hipocrisia. Nada conheço do Sul, sou uma criação do homem branco do Norte e da atitude hipócrita em relação ao negro. O branco do Sul sempre recebeu justiça do Sr. Mohammed. Uma coisa se pode dizer a respeito do branco do Sul, ele é honesto. Mostra os dentes para o homem preto. Diz ao homem preto na cara que os brancos do Sul jamais aceitaram a falsa integração. O branco do Sul vai mais longe, dizendo ao homem preto que pretende combatê-lo em todos os passos do caminho, até mesmo contra o chamado simbolismo.
A vantagem disso é que o homem preto do sul jamais teve quaisquer ilusões sobre a oposição que tem de enfrentar. Pode-se dizer a favor dos brancos do sul que individualmente tem ajudado de qualquer maneira paternalista muitos negros individualmente, mas o homem branco do norte sorri com os dentes e apresenta a boca sempre cheia de truques e mentiras de igualdade e integração. Um dia, por toda a América, uma mão preta vai tocar no ombro do homem branco e ele vai se virar e deparar com um negro e dizer: eu também. O liberal do norte tem pavor desse homem preto, pois se sente tão culpado quanto qualquer homem branco do sul. Na verdade, o homem preto mais perigoso e ameaçador da América é o que vem sendo mantido pelo homem branco do norte nos guetos pretos. A estrutura do poder branco do norte vive falando em democracia enquanto mantém o homem preto fora de vista, em algum buraco do outro lado da esquina. A palavra integração foi inventada por um liberal do norte. A palavra não possui qualquer significado objetivo. Faço uma pergunta no sentido racial, em que é tão usada hoje, pode-se definir precisamente o que significa integração. A verdade é que integração não passa de uma imagem, uma astuciosa cortina de fumaça do liberal do norte, que confunde os verdadeiros anseios do homem preto americano. Aqui, nesses 50 estados racistas e neorracistas da América do Norte, a palavra integração tem confundido e influenciado milhões de brancos que acreditam erroneamente que as massas pretas estão querendo viver misturadas com o homem branco. Mas isso acontece com um punhado de negros que sonham com a integração. Esses são os negros simbolicamente integrados, que fogem de seus irmãos pretos pobres e oprimidos, que fogem do ódio que sentem por si mesmos. No fundo, é disso que estão tentando realmente escapar. Estou falando desses negros que não cansam de se aconchegar ao homem branco. Esses poucos negros escolhidos têm mais mentalidade de branco, são mais antipretos que o próprio homem branco. Direitos humanos, respeito com os seres humanos, é isso que as massas pretas americanas estão querendo. É esse o verdadeiro problema. As massas pretas não querem ser repelidas como se estivessem contaminadas. Não querem ser aprisionadas em cortiços, nos guetos, como se fossem animais. Querem viver livremente numa sociedade livre e que possa andar de cabeça erguida como homens e mulheres. Poucos brancos percebem que atualmente muitos pretos detestam e evitam passar mais tempo que o necessário junto ao homem branco. A imagem de integração, como é popularmente interpretada, faz com que muitos brancos pensem que os pretos estão querendo dormir na mesma cama, o que é uma tremenda mentira. Não se pode fazer o homem branco médio acreditar que o maior desejo de um homem preto não é possuir uma mulher branca. Isso é uma mentira deslavada. Um irmão preto recentemente comentou comigo: por acaso já sentiu o cheiro de uma mulher branca quando está no cio? As massas pretas preferem a companhia de sua própria espécie. Ora, até mesmo esses negros burgueses, ao voltarem para casa depois de suas festas integradas, tiram os sapatos e põem-se a falar sobre os liberais brancos como se não passassem de cachorros. E os liberais brancos provavelmente fazem a mesma coisa. Não posso ter certeza sobre os brancos, pois nunca privei da intimidade deles. Mas os negros burgueses sabem que não estou mentindo. Podem estar certos de que estou contando o que realmente acontece. Nunca vou ter que se preocupar com a possibilidade de eu morder a língua e não contar alguma verdade que tenho na cabeça. A verdade nua e crua, trocada entre o homem preto e o homem branco, é uma das coisas que mais se precisa nesse país, para tirar do ar as miragens raciais, os clichês e as mentiras que impregnam a própria atmosfera na América há 400 anos. Em muitas comunidades, especialmente as pequenas, os brancos criaram uma imagem benevolente de si mesmos, como tendo muita boa vontade em relação a nossos negros.
Mas cada vez que algum negro local começa subitamente a dizer a verdade aos brancos locais de que os pretos estão cansados de serem passados para trás, tratados como cidadãos de segunda classe, privados de seus direitos, pode estar certo de que se ouvirão frases como as seguintes em tom de tristeza. Infelizmente, por causa disso, nossos brancos de boa vontade estão agora se virando contra os negros. É lamentável. Logo agora que estamos fazendo tanto progresso, mas agora as relações entre as raças foram rompidas. Sobre o que estão falando? Nunca houve qualquer relação. Até depois da Segunda Guerra Mundial, não havia uma única comunidade em todos os Estados Unidos em que o homem branco ouvisse dos líderes negros locais a verdade sobre o que os negros sentiam a respeito das condições que lhes eram impostas pelos brancos. Precisam de alguma prova? Porque, quando os negros começaram a se revoltar por toda a América, praticamente os brancos foram apanhados de surpresa. Ficaram até mesmo chocados? Eu detestaria ser general de um exército tão mal informado quanto o homem branco americano estava em relação ao negro desse país. Essa é a situação que permitiu que a combustão negra fosse lentamente se acumulando ao ponto de revolução, sem que o homem branco sequer percebesse. Por toda a América, o líder negro local, a fim de sobreviver como líder, ficava tranquilizando o homem branco. Está tudo bem, está tudo sob controle, chefe. E quando o líder queria alguma coisa pequena para o seu povo, dizia: Ei, chefe, estamos falando que precisamos de uma escola melhor. E se os negros locais não estivessem causando qualquer encrenca, o homem branco benevolente podia assentir e dar-lhes uma escola ou algum emprego. Os homens brancos que pertencem à estrutura de poder em milhares de comunidades através da América sabem que estou absolutamente certo. Sabem que estou descrevendo o que tem sido o verdadeiro padrão das relações entre os brancos locais da boa vontade e os negros locais. É um padrão criado pelos brancos egocêntricos e opressores. Permitia que o homem branco se sentisse nobre por jogar algumas migalhas para o homem preto, ao invés de se sentir culpado pelo sistema de comunidade local de explorar cruelmente os negros. Mas quero dizer uma coisa, esse padrão, esse sistema que o homem branco criou, de ensinar os negros a esconderem a verdade dele por trás de uma fachada de sorriso. Sim, senhor, meu servo. Pés arrastando, coçando a cabeça, tem causado mais danos ao homem branco americano do que poderia fazê-lo um exército invasor. Por que digo isso? Porque tudo isso tem contribuído para fazer com que o homem branco americano criasse em sua psique uma convicção absoluta de que é mesmo superior. Enquanto as comunidades, por exemplo, homens brancos que não chegaram a terminar a escola secundária, encaram com superioridade e condescendentemente os líderes negros locais que cursaram universidades e são diretores de escolas, professores, médicos. O sistema do homem branco tem sido imposto aos povos não brancos do mundo inteiro. É exatamente por isso que em todas as partes do mundo em que vivem as pessoas não brancas, os governos do homem branco estão se descobrindo mergulhados em problemas cada vez maiores, correndo perigos sempre crescentes. Vamos enfrentar a verdade, os fatos. Quer seja ou não, o homem branco do mundo capaz de enfrentar a verdade e os fatos a respeito das verdadeiras razões de seus problemas. É isso que essencialmente irá determinar se ele vai ou não sobreviver. Estamos assistindo hoje à revolução dos povos não brancos, que há alguns anos teriam ficado paralisados de horror se as poderosas nações brancas sequer franzissem as sobrancelhas. A verdade é que os povos pardos, pretos, vermelhos e amarelos, finalmente, depois de centenas de anos de exploração e inferioridade imposta, se cansaram da opressão dos tacões do homem branco. Como pode o governo branco americano vender as imagens de democracia e fraternidade aos povos não brancos se eles leem e ouvem todos os dias
o que está acontecendo aqui mesmo na América, vendo fotografias que falam melhor que 1000 palavras do homem branco americano negando democracia e fraternidade, até mesmo aos nascidos na América que não são brancos. Os não brancos do mundo sabem como o negro daqui tem amado o homem branco americano, servindo como escravo, cuidando dele, ajudando em tudo. O negro daqui tem se metido em uniforme e partido para lutar e morrer todas as vezes que a América foi atacada, por inimigos tanto brancos como não brancos. Mas apesar de ter um não branco tão fiel e leal, mesmo assim a América o agride, atiça cachorros contra ele, lança jorros de mangueira de incêndio contra ele, mete-o na cadeira aos milhares, espanca-o até tirar sangue, aflige-lhe todos os crimes possíveis e imagináveis. É claro que essas coisas conhecidas e relembradas todos os dias para o resto dos não brancos no mundo constituem um fator vital nessas queimas de carros de embaixadores, apedrejamentos, manifestações, depredações de embaixadas e ligações, os gritos de homem branco vai para sua casa, os ataques aos missionários brancos cristãos, as explorações de bombas, as bandeiras rasgadas. Está evidente agora porque eu disse que o maligno complexo de superioridade do homem branco americano tem causado mais danos que um exército invasor. O homem preto americano deveria estar concentrando todos os seus esforços para criar os seus próprios empreendimentos, construir as suas próprias casas, como outros grupos étnicos têm feito. Os pretos devem sempre que possível, na medida do possível, ser clientes de outros pretos, só contratar pretos, começando assim a desenvolver a capacidade da raça preta de fazer tudo por si mesmo. É a única maneira do homem preto americano conseguir conquistar algum respeito. Uma coisa que o homem branco jamais poderá dar ao homem preto é o autorrespeito. O homem preto nunca poderá se tornar independente e reconhecido como um ser humano realmente igual aos seres humanos enquanto não possuir o que os outros têm, até que esteja fazendo por si mesmo o que os outros estão fazendo por eles próprios. O homem preto nos guetos, por exemplo, precisa começar a corrigir por sua própria iniciativa os seus próprios defeitos e males materiais, morais e espirituais. O homem preto precisa começar o seu próprio programa para livrar-se do alcoolismo, do vício em tóxicos, da prostituição. O preto na América precisa elevar o próprio senso de valores. Apenas uns poucos milhares de negros, relativamente uma pequena fração, estão tentando participar de uma integração. São novamente aqueles poucos negros burgueses correndo a jogar fora seu pouco dinheiro nos hotéis de luxo, nightclubs granfinos e restaurantes exclusivos do homem branco. Os brancos que frequentam tais lugares podem se dar a esse luxo, mas os negros que se encontram nesses lugares não podem. Ou pelo menos, a maioria não pode. O que leva um negro que está a uma prestação de desastre a ir jantar em algum restaurante de luxo no centro, sorrindo para um maitre que tem mais dinheiro do que ele. Esses negros burgueses desdobram guardanapos do tamanho de toalhas de mesa sobre os joelhos, pedem cordonis e lesmas guisadas. Os negros nem mesmo gostam de lesmas. O que eles estão fazendo é um esforço para provar que são integrados. Se querem mesmo chegar ao fundo do resultado final dessa suposta integração, o que vão encontrar é o casamento interracial. Estou de acordo com o homem branco do Sul, que acredita que não pode ter essa suposta integração, pelo menos não por muito tempo, sem que aumente a quantidade de casamentos interraciais. E de que adianta isso para quem que quer que seja? Vamos outra vez enfrentar a realidade. No mundo em que existe tanta hostilidade por causa de cor de pele, homem ou mulher, branco ou preto, o que podem querer com um companheiro ou companheira de outra raça? Não resta a menor dúvida de que os brancos fazem questão de manifestar sua hostilidade a quaisquer pretos em suas famílias ou nas vizinhanças,
e pela maneira como a maioria dos negros se sente atualmente, um casal misto provavelmente descobriria que as famílias pretas, as comunidades pretas, são ainda mais hostis que as brancas. Assim, qual seria o destino dos casamentos integrados, se não o de serem indesejáveis, desajustados, qualquer que seja o mundo em que tentarem viver? Chegamos assim à conclusão de que socialmente a integração não é boa para nenhum dos lados. A integração, em última análise, destruiria a raça branca e destruiria também a raça preta. A integração do homem branco com as mulheres pretas já mudou a pele e as características da raça preta da América. O que foi provado pelos pretos, cuja pele são mais claras que as de muitas pessoas brancas. Dizem que existem atualmente na América entre 2 e 5 milhões de negros brancos que estão sendo aceitos na sociedade branca. Imaginem a tortura deles. Vivem no temor constante de que alguma pessoa preta que conheceram possa encontrá-los e denunciá-los. Imaginem a angústia de viver diariamente uma mentira. Imaginem ouvir os próprios maridos brancos, as esposas brancas, até mesmo os filhos brancos falando sobre aqueles negros. Duvido muito que alguém na América tenha ouvido negros mais amargurados contra o homem branco do que alguns que tenho conhecido. E uma coisa posso garantir, sem a menor sombra de dúvidas: as diatribes contra os homens brancos mais amargas que já ouvi foram de negros que passam por brancos, vivendo como brancos, entre brancos, ouvindo todos os dias o que os brancos dizem entre si a respeito dos negros, coisas que o negro jamais ouviria se houvesse uma confrontação racial. Esses negros que passam por brancos, vivendo no círculo dos brancos, iriam se tornar os mais valiosos espiões e aliados do lado dos pretos. Os chamados bebês pardos da Europa, agora rapazes e moças, começando a casar e a construir suas próprias famílias, será que as experiências que tiveram ao longo de suas vidas, marcadas como anomalias raciais, provaram algo de positivo a favor da integração? A integração é chamada de assimilação, se somente grupos étnicos brancos estão envolvidos. É combatida com unhas e dentes por aqueles que desejam ter sua herança preservada. Vejam como os irlandeses expulsaram os ingleses da Irlanda. Os irlandeses sabiam que os ingleses iriam absorvê-los inteiramente. Vejam o caso dos franco-canadenses, lutando fanaticamente para manterem sua identidade. O resultado mais trágico registrado pela histórica de uma identidade étnica miscigenada e assim diluída e enfraquecida foi o experimento por um grupo étnico branco, o judeu na Alemanha. O judeu alemão fez maiores contribuições à Alemanha do que os próprios alemães. Foram judeus que conquistaram metade dos prêmios Nobel da Alemanha. Cada aspecto da cultura na Alemanha teve a liderança de um judeu. Foi um judeu, por exemplo, quem comandava o maior jornal da Alemanha. Os judeus eram os maiores pintores, poetas, compositores, diretores teatrais, mas esses judeus cometeriam um erro fatal, o da assimilação. Da Primeira Guerra Mundial à ascensão de Hitler, os judeus na Alemanha estavam se entregando cada vez mais a casamentos interraciais. Muitos mudaram de nome, muitos assumiram outras religiões, anestesiavam e eliminavam a sua própria religião judaica, as tão ricas raízes étnicas e culturais, até começarem a se considerar alemães. E a próxima coisa de que tomaram conhecimento foi a presença de Hitler, saindo das cervejarias para a tomada do poder com toda a sua teoria emocional da raça ariana superior. E à disposição para a bode expiatório, lá estava o judeu alemão, enfraquecido pela própria iniciativa. O mais misterioso é como todos esses judeus, com suas inteligências extraordinárias, com todo o seu poder nos mais diversos setores da sociedade alemã, permanecem inativos
quase como se estivessem hipnotizados, assistindo a algo que não lhes aconteceu da noite para o dia, mas sim foi se desenvolvendo gradativamente um plano monstruoso para o assassinato em massa de todos eles. A lavagem cerebral a que haviam submetido a si mesmos fora tão grande que não muito tempo depois, nas câmeras de gás, muitos ainda estavam balbuciando. Não pode ser verdade. Se Hitler tivesse conquistado o mundo como pretendia, só de pensar nisso, qualquer judeu do mundo que esteja vivo não pode conter o estremecimento. Os judeus jamais esquecerá a lição. Os serviços secretos judeus vigiam atentamente todas as organizações neonazistas. Logo depois da guerra, o Haganah dos judeus acelerou as negociações com os britânicos, que se viam prolongando interminavelmente. Dessa vez, as metralhadoras estavam disparando contra os britânicos. E desta vez, os britânicos acabaram cedendo e ajudando os judeus a arrancar a Palestina dos árabes, os legítimos donos. Os judeus fundaram ali o Estado de Israel, seu próprio país, a única coisa que qualquer raça de homem do mundo respeita e compreende. Não faz muito tempo, uma empresa da América recebeu uma dose de outra forma de efeitos enfraquecedores, ilusórios e destinados a embaí-lo. Foi a farsa de Washington, como chamam. A ideia de uma massa de pretos marchando sobre Washington foi concebida originalmente por A. Philip Randolph, que presidia a Fraternidade dos Gabineiros de Vagões Dormitórios. Durante 20 anos ou mais, a ideia da marcha sobre Washington persistiu entre os negros, de uma maneira difusa, e espontaneamente a ideia começou a pegar. Negros das regiões rurais do sul, negros das pequenas cidades, negros dos guetos do norte, até mesmo milhares de negros que antes se comportavam como Pai Tomás, começaram a falar marchamos. Desde Joe Louis, que nada mobilizava e unia mais as massas de negros, grupos de negros falavam em chegar a Washington de qualquer maneira que pudesse, em carros velhos e caindo aos pedaços, de ônibus, pedindo carona, até mesmo andando, se fosse necessário. Imaginavam milhares de irmãos pretos convergindo de todos os pontos para Washington, a fim de se postarem nas ruas, nas pistas de aeroporto, nos gramados dos prédios oficiais, exigindo do Congresso e da Casa Branca providências concretas em relação aos direitos civis. Era uma amargura nacional, um movimento militante, sem organização, sem líderes. Predominantemente era usufruído por jovens negros dispostos a desafiarem quaisquer que fossem as consequências, cansados de se sentirem o tacão do homem branco. O homem branco tinha boas razões para ficar nervoso e preocupado. A centelha certa, alguma imprevisível química emocional, poderia desencadear um levante dos negros. O governo sabia que milhares de presos furiosos poderiam não apenas conturbar a vida de Washington, mas também fazê-la explodir. Em outras palavras, era um barril de pólvora preta. Qualquer estudioso de como a integração pode enfraquecer o movimento do preto estava prestes a observar uma lição de mestre. A Casa Branca apressou-se em convocar para uma reunião os líderes dos principais movimentos negros de direitos civis. Pediram-lhe que detivessem a planejada marcha. Eles responderam com toda sinceridade que não a haviam instigado, não tinham qualquer controle. A ideia era nacional, espontânea, sem qualquer liderança. A Casa Branca, como uma fanfarra de publicidade internacional, aprovou, endossou e acolheu a marcha sobre Washington. Naquela ocasião, as grandes organizações de direitos civis estavam discutindo por causa de donativos.
A NAACP dizia que as manifestações de outros grupos, contando com uma boa divulgação, atraiu uma parcela considerável dos donativos para o movimento dos direitos civis. Enquanto isso, a NAACP ficava com a responsabilidade de proporcionar as finanças custosas e os advogados para os manifestantes presos de outras organizações. Foi como um filme. A cena seguinte foi o encontro em Nova York dos 6 grandes líderes dos direitos civis dos negros com o diretor branco de uma grande instituição filantrópica. Foram advertidos de que as brigas por causa de dinheiro estavam afetando a imagem de todo o movimento. E, ao que se diz, $800 mil foram doados para um conselho da Liderança Unida dos Direitos Civis, rapidamente organizado pelos 6 grandes, que proporcionou a rápida união preta, o dinheiro do homem branco. E qual era a condição inerente ao dinheiro? Conselho. Não houve apenas esse donativo, sendo prometido também outro equivalente depois da marcha, obviamente se tudo corresse bem. A marcha sobre Washington original, um movimento de raiva e revolta, estava agora prestes a ser totalmente mudada. Uma publicidade internacional maciça projetou os 6 grandes como os líderes da marcha sobre Washington. Era uma novidade para os negros das bases, que cada vez mais acrescentavam pressão a seus planos para a marcha. Provavelmente pensaram que aqueles líderes famosos endossavam a ideia que participariam com as mesmas intenções. Em seguida, foram convidadas a participar da marcha 4 famosas personalidades públicas brancas, um católico, um judeu, um protestante e um líder trabalhista. A publicidade maciça insinuava agora que os 10 grandes iriam supervisionar o ânimo da marcha e sua orientação. As 4 personalidades brancas começaram a manifestar sua aprovação. Rapidamente espalhou-se entre os chamados liberais, católicos judeus, protestantes trabalhistas, a convicção de que seria democrático participar daquela marcha preta. E de repente, os brancos, que antes se mostravam nervosos e apreensivos com a marcha, começaram a anunciar que iriam também participar. Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado pelas fileiras dos negros burgueses, os chamados negros da classe média e da classe superior, que anteriormente deploravam as conversas da marcha sobre o Washington das massas negras. A diferença era de que agora os brancos iam também marchar. Por que deixar que algum negro miserável sem emprego, faminto, tivesse a primazia? Aqueles negros obcecados por integração virtualmente saíram correndo para descobrir onde podiam aderir. A marcha dos pretos furiosos transformara-se subitamente numa manifestação chique. Era como se tivesse agora a imagem de um derby de Kentucky. Para quem queria status, era um símbolo de status. Você esteve lá? Até hoje, ainda se pode ouvir essa indagação. A marcha tornara-se um passeio, um piquenique. Na manhã da marcha, qualquer carro caindo aos pedaços, levando negros furiosos cobertos de poeira e suados, procedentes de pequenas cidades, acabaria passando despercebido entre os aviões a jatos fretados, os vagões ferroviários especiais e os ônibus com ar-condicionado. O que originalmente fora planejado como um vagalhão incontrolável foi apropriadamente descrito por um jornal inglês como uma suave marola. E a integração? Tudo agora parecia salpicado de branco e preto, e não havia um único fator logístico sem controle. Os manifestantes haviam recebido instruções para não lavarem cartazes. Pois os cartazes estavam prontos à espera deles. Foram avisados de que só deveriam cantar uma única canção, We Shall Overcome, Nós Vencemos. Foram instruídos como chegar, quando, aonde chegar, onde se concentrar, quando começar a marchar, o percurso pelo qual deveriam marchar. Postos de primeiro socorro foram estrategicamente colocados ao longo do percurso. Havia até mesmo locais determinados para se desmaiar.
Isso tudo é verdade. Eu estava lá, assisti ao circo. Quem já ouviu falar de revolucionários irados cantando We Shall Overcome, de braços dados com as próprias pessoas contra as quais deveriam supostamente estar se revoltando? Quem já ouviu falar de revolucionários furiosos molhando os pés juntamente com os seus opressores nos tanques dos parques? Com evangélicos, guitarras, discursos de I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, discurso famoso de Martin Luther King, o líder dos direitos civis. E as massas pretas da América estavam, e ainda estão, tendo um pesadelo. Esses revolucionários furiosos acataram até mesmo as instruções finais, as de não se demorarem. Com tantos milhares e milhares de revolucionários furiosos, bem poucos ficaram até a manhã seguinte, de tal forma que a Associação dos Hotéis de Washington queixou-se de um vultuoso prejuízo em quartos vagos. Hollywood não poderia ter feito melhor. Numa pesquisa subsequente da imprensa, não houve um único deputado ou senador com o registro anterior de oposição aos direitos civis que dissesse ter mudado de posição. O que se podia esperar? Como um piquenique integrado de um dia poderia anular as influências dos representantes do preconceito enraizado na psique do homem branco americano há 400 anos. O próprio fato de que milhares de pessoas pretas brancas acreditaram nessa farsa monumental é outro exemplo de como este país se contenta em ficar na superfície dos problemas, se empenha em encontrar artifícios para procrastiná-los indefinidamente, ao invés de realmente enfrentar as raízes de suas dificuldades. O que a marcha sobre Washington conseguiu foi embair os negros por algum tempo, mas inevitavelmente as massas pretas começaram a compreender que haviam sido enganadas pelo homem branco. E inevitavelmente também a raiva do homem preto se reacendeu mais profunda do que nunca, explodindo em diferentes cidades durante as crises raciais sem precedentes ao longo do quente verão de 1964. Cerca de um mês antes da farsa de Washington, o New York Times noticiou que, segundo pesquisa recente realizada nos campi universitários, eu era o segundo orador mais procurado nos meios estudantis. O único que estava à minha frente era o senador Barry Goldwater. Creio que foi o livro do Dr. Lincoln, The Black Muslims in America, que gerou a minha popularidade nos meios universitários. Tornaram-se leitura obrigatória em diversos cursos universitários. Depois, uma entrevista longa e muito franca minha foi publicada pela revista Playboy, cuja circulação nos campi universitários é a maior entre todas as revistas. E muitos estudantes, tendo lido primeiro o livro e depois a entrevista à Playboy, queriam ouvir pessoalmente o chamado belicoso muçulmano preto. Quando a pesquisa do New York Times foi publicada, eu já havia falado em mais de 50 centros universitários, como Brown, Harvard, Yale, Columbia e Harvard da Ivy League, grupo de universidades da costa leste dos Estados Unidos que possuem reputação de qualidade escolar e prestígio social, além de outras por todo o país. Nesse momento, tenho convites de Cornell, Princeton e provavelmente uma dúzia de outras universidades. Assim que o meu tempo e as datas disponíveis delas possam ser combinados. Entre as instituições negras, já falei na Universidade de Atlanta e no Clark College. Também em Atlanta, na Universidade Howard, em Washington, além de haver comparecido também a diversos outros centros estudantis menores. Depois das audiências inteiramente pretas, as audiências universitárias sempre foram as melhores para mim. Essas sessões nas universidades geralmente se prolongavam de 2 a 4 horas, muitas vezes ultrapassando os tempos previstos. Contestações, indagações e críticas eram disparadas contra mim pelos estudantes e professores, quase sempre objetivos, inteligentes e inquisitivos. Esses encontros nas universidades sempre me deixavam exultante, jamais deixavam de me ajudar a melhorar ainda mais a minha própria
própria educação. Jamais passei por qualquer sessão universitária em que não aprendesse algum meio de melhorar minha apresentação e defesa dos ensinamentos do Sr. Mohammed. Às vezes, num comparecimento a uma mesa redonda, eu encontrava uma audiência lotada para me ouvir, tendo que enfrentar sozinho 6 ou 8 estudantes e professores, chefes de departamentos como os de Sociologia, Psicologia, Filosofia, História e Religião. Cada um deles me enfrentava em sua especialidade. Logo no início, eu enfrentava essas mesas redondas com uma declaração mais ou menos assim: Senhores, concluí o 8º ano primário em Mason, Michigan. Minha escola secundária foi o gueto preto de Roxbury. Minha universidade foram as ruas do Harlem e tirei o diploma na prisão. O Sr. Mohammed ensinou-me que nunca preciso temer o intelecto de qualquer homem que tente defender ou justificar os antecedentes criminosos do homem branco contra o homem não branco, especialmente do homem branco e do homem preto aqui na América do Norte. Era como estar num campo de batalha, com balas intelectuais e filosóficas. Era um combate excitante com ideias. Eu podia sentir as disposições das audiências, tendo conversado a respeito com outros oradores públicos. Todos concordam que a capacidade é natural em qualquer pessoa que possua o dom do apelo de massa, que são capazes de atingir e comover o público. É como um radar psíquico. Assim como um médico encostando o dedo num pulso pode sentir as batidas do coração quando estou falando em público, posso também sentir a reação ao que estou dizendo. Acho que eu poderia falar vedado e depois de 5 minutos dizer se a audiência que não estou vendo é inteiramente branca ou inteiramente preta. As audiências pretas e as brancas são nitidamente diferentes. As audiências pretas transmitem uma recepção calorosa, possuem um ritmo quase musical, mesmo numa reação silenciosa. Os períodos de perguntas e respostas também me permitem, vedado, quase sempre determinar qual a fonte étnica de uma indagação. A fonte mais facilmente reconhecível é um judeu em qualquer audiência e um negro burguês em audiências integradas. Minha pista para descobrir que uma pergunta ou contestação parte de um judeu é de que entre todos os grupos étnicos, os pensamentos e preocupações que expressa são sempre os mais subjetivos. E o judeu é geralmente extremamente sensível. O que estou querendo dizer é que nem ao menos se pode pronunciar a palavra judeu sem que ele o acuse de antissemitismo. Não importa o que o judeu seja profissionalmente médico, comerciante, dono de casa, estudante ou qualquer outra coisa. Antes de mais nada, ele pensa como um judeu. É claro que agora posso compreender a extrema sensibilidade do judeu. Durante 2000 anos, preconceitos religiosos e pessoais têm sido manifestados e exercidos contra os judeus, tão fortes quanto os preconceitos brancos contra os não brancos. Mas sei que os 5,5 milhões de judeus da América, 2 milhões dos quais estão concentrados em Nova York, encaram o problema de maneira muito prática, conscientemente ou não. Toda a intolerância e ódio concentrados ao homem preto afasta dos judeus uma pressão considerável que sofreriam se não fosse isso. Vou dar uma ilustração do que estou dizendo. Em quase todos os guetos pretos, são os judeus que possuem os grandes empreendimentos. Todas as noites, os donos desses empreendimentos vão para suas casas levando o dinheiro da comunidade preta, o que contribui para que o gueto permaneça pobre. Mas duvido que jamais eu tenha dito essa verdade irrefutável perante uma audiência, sem que me contestassem veementemente, sem que algum judeu me acusasse de antissemitismo. Por quê? Aposto que já disse mais de 500 vezes. Há contestadores que os judeus, como um grupo, jamais permitiriam que alguma outra minoria sistematicamente drenasse os recursos de sua comunidade sem tomarem alguma providência. Já falei incontestáveis vezes
que dizer a verdade pura e simples não significava que eu seja antissemita. Significa apenas que sou contra toda e qualquer exploração. O liberal branco pode ficar um pouco desapontado ao saber que em todas as audiências totalmente pretas jamais deparei com alguma contestação que defendesse o homem branco. Isso aconteceu mesmo quando havia muitos burgueses pretos e negros ansiosos pela integração na audiência. Todos os negros entre si reconhecem os antecedentes criminosos do homem branco. Podem não conhecer tantos detalhes quanto eu, mas conhecem o quadro geral. Mas deixem-me dizer algo significativo. Esse mesmo negro burguês que, entre os negros, jamais banca o tolo tentando defender o homem branco, assume uma atitude inteiramente diferente quando a audiência é mista, preto e branco. E ele sabe que está sendo ouvido por seu amado Mr. Charlie. Deviam então ouvir esses negros me atacarem, tentando justificar ou perdoar os crimes do homem branco. Esses negros são as pessoas que mais perto me levam de quebrar uma das principais regras que me impus, a de jamais me deixar dominar pelas emoções e pela raiva. Em muitas ocasiões, já senti vontade de pular do palanque e me atracar fisicamente com esses negros, que são instrumentos, títeres e papagaios do homem branco. Nas universidades, desenvolvi meios de pô-los em seu lugar. Perguntava, por exemplo: você é estudante de direito, não é? Eles diziam sim ou não. Eu arrematava: pensei que fosse. Defende um homem branco criminoso com mais empenho do que ele próprio defende o seu ego culpado. Numa universidade simbolicamente integrada, encontrei um professor assistente preto PhD, que jamais esquecerei. Ele me deixou tão furioso que eu já podia não mais pensar direito. Nossos 22 milhões de pretos privados de instrução precisavam desesperadamente de toda a inteligência que ele possuísse. Mas ao invés de dar a sua contribuição, lá estava ele como uma mosca no leite. Entre os seus colegas brancos, estava tentando me arrasar. Estava alegando que eu era um demagogo divisionista e um racista ao contrário. Eu sacudi a cabeça, querendo dar uma lição naquele idiota. Finalmente levantei a mão e ele parou de falar. Sabe como os racistas brancos chamam os pretos que são PhD? Ele disse algo mais ou menos assim: creio que não estou a par disso. Era um desses negros que gostam de falar direitinho, e eu aproveitei para berrar a palavra que o liquidou de vez: nigger. Falar nas universidades era extremamente útil. Eu dizia ao Sr. Mohammed porque as melhores inteligências do homem branco eram ali desenvolvidas e influenciadas. Mas por alguma razão, que só pude compreender muito mais tarde, o Sr. Mohammed não desejava realmente que eu falasse nas universidades. Eu iria descobrir mais tarde, por intermédio dos próprios filhos do Sr. Mohammed, que ele se sentia invejoso por achar que não tinha condições para falar pessoalmente nas universidades. Não obstante, falando em nome do Sr. Mohammed naquele tempo, eu descobria que aquelas audiências altamente inteligentes eram surpreendentemente abertas e objetivas em relação às verdades nuas e cruas que eu lhes apresentava. Vezes sem conta as raças pretas, parda, vermelha e amarela testemunharem e sofrerem a pouca capacidade do homem branco de compreender as coisas mais simples do espírito. O homem branco parece surdo à orquestração total da humanidade. Todos os dias as primeiras páginas dos jornais mostram-lhes o mundo como ele criou. O julgamento irado de Deus está prestes a atingir esse homem branco, cambaleando e tateando às cegas na perversidade e no mal, nas trevas espirituais. Contemplem o mundo. Só restam hoje duas gigantescas nações brancas, a América e a Rússia, com esses satélites desconfiados e nervosos. A América está amparando a maior parte do restante do mundo branco. Os franceses, belgas, holandeses, portugueses e espanhóis
além de muitas outras nações, enfraqueceram-se incessantemente depois que os asiáticos e africanos não brancos recuperaram suas terras. A América está financiando o que restou do prestígio e da força da outrora poderosa Inglaterra. Só se pôs para sempre sobre aquele colonialista residente, de monóculo, capacete pontudo, tomando chá com sua lady, delicada nas colônias não brancas, que eram sistematicamente roubadas de todos os seus recursos valiosos. A realeza e a nobreza, supérfluas da Inglaterra, só existem agora pelo dinheiro que compram todos que cobrem. A realeza e a nobreza supérfluas da Inglaterra só existem agora pelo dinheiro que cobram dos turistas para visitarem os velhos castelos, pela venda de memórias, perfumes, autógrafos, títulos e até de si mesmos. O mundo inteiro sabe que o homem branco não pode sobreviver a outra guerra. Se qualquer uma das duas nações brancas gigantescas apertar o botão, a civilização branca morrerá. E o que contamos mais uma vez é que não são as ideologias, e sim a raça e a cor os fatores que dividem e unem os seres humanos. É por acaso que no momento em que os chineses vermelhos começaram a visitar países africanos e asiáticos, a Rússia e a América resolveram se aproximar? A história do homem branco coletivo também não tem deixado alternativa aos povos não brancos que não há de se aproximarem para a defesa comum. E como sempre acontece, o homem branco, demônico, carece da força e da coragem moral para se despojar de sua arrogância. Ele quer hoje comprar amigos entre os não brancos. Tenta ocultar os seus antecedentes históricos. Não possui a humildade de admitir sua culpa, de tentar se redimir de seus crimes. O homem branco desvirtuou a mensagem simples de amor que o profeta Jesus viveu e ensinou ao caminhar por essa terra. As audiências ficavam surpresas quando eu falava sobre Jesus. Eu explicava que os muçulmanos acreditavam no profeta Jesus. Ele era um dos 3 mais importantes profetas da religião do Islã, sendo os outros 2 Maomé e Moisés. Em Jerusalém, há santuários muçulmanos construídos para o profeta Jesus. Explicava também a nossa convicção de que o cristianismo não pregava o que Jesus ensinara. Jamais deixava de mencionar que até mesmo Billy Graham, contestado na África, tratara de fazer a distinção. Acredito em Cristo, não no cristianismo. Jamais esquecerei uma estudante loura que cursava uma universidade da Nova Inglaterra em que fui falar. Ela deve ter embarcado no avião seguinte àquele que peguei para voltar para Nova York. Encontrou o restaurante muçulmano no Harlem. Eu, por acaso, estava lá quando ela entrou. As roupas da moça, o jeito, a atitude, o sotaque, tudo indicava o dinheiro e a criação daquele sul dos Estados Unidos mais tradicional e retrógrado. Na universidade, eu dissera que o senhor de escravos branco, anterior à Guerra Civil, manipulava diabolicamente até mesmo a sua própria mulher. Convencera de que ela era pura demais para os baixos instintos animais dele. E como esse nobre estratagema levara a própria esposa a desviar os olhos de sua preferência óbvia pela mulher preta animal. Assim, a delicada sinhá ficava sentada na varanda a observar as crianças de pele mestiça da plantação, evidentemente geradas por seu pai, marido, irmãos, filhos. Eu dissera ainda na universidade que a culpa dos brancos americanos incluía o conhecimento de que, ao odiar os negros, estavam odiando, rejeitando e negando o seu próprio sangue. Seja como for, nunca antes eu tinha visto alguém ficar tão afetado por minhas palavras quanto aquela universitária loura. Ela indagou veementemente. Não acredita que exista nenhum branco bom? Eu não queria ferir os sentimentos dela e respondi.
Acredito nos atos das pessoas, moças, não em suas palavras. O que posso dizer? Exclamou ela. Ao que respondi, nada. Ela desatou a chorar, saiu correndo para Lenox Avenue e embarcou no táxi. O Sr. Mohammed, a cada vez que eu ia visitá-lo em Chicago ou em Phoenix, acolhia-me com manifestações de aprovação e confiança em mim. Deixou-me no comando dos assuntos da nação do Islã quando fez uma peregrinação honra à cidade santa de Meca. Eu acreditava tão intensamente no Sr. Mohammed que teria me interposto sem hesitar entre ele e um assassino. Um acontecimento casual fez-me lembrar que havia algo, uma coisa maior do que minha Um acontecimento casual fez-me lembrar que havia algo, uma coisa maior do que minha reverência. Um acontecimento casual fez-me lembrar que havia algo, uma coisa maior que minha reverência pelo Sr. Mohammed. Era a minha razão para reverenciá-lo. Fui convidado a falar no fórum da Faculdade de Direito de Harvard. Por acaso, olhei pela janela. Abruptamente, descobri que estava olhando na direção do prédio de apartamentos que foi outrora o esconderijo da minha quadrilha de assaltantes. Fiquei calado, como se tivesse sido atingido por um maremoto. Cenas da minha vida outrora depravada surgiram-me abruptamente à mente. Vivendo como animal, pensando como animal. A percepção me dominou. Profundamente a religião do Islã descera até a lama para me levar, para salvar-me do que inevitavelmente teria sido um criminoso morto numa sepultura, ou, ainda, vivo, um preso de 37 anos, amargurado em alguma penitenciária ou asilo de loucos. Na melhor das hipóteses, poderia ser agora um Detroit Red, velho e, no caso, ainda marginal, ainda vivendo de golpes, conseguindo roubar apenas o suficiente para comidas e narcóticos, sendo espreitado como possível presa por marginais mais jovens e cruelmente ambiciosos, como o Detroit Red outrora também fora. Mas Alá me abençoara, permitindo-me aprender a religião do Islã, o que me proporcionará erguer-me acima do esterco e do lodaçal deste mundo podre. E agora ali estava eu, como um orador convidado em Harvard, uma história que eu lera na prisão. Quando me enfrentara na mitologia grega, surgiu-me de repente na mente. O menino Ícaro, lembra-se da história? O pai de Ícaro fizera asas que grudara com cera e dissera ao filho: nunca voe muito alto com essas asas. Mas alcançando o voo, indo para um lado, indo para o outro, Ícaro sentiu-se tão satisfeito por voar que começou a pensar que estava fazendo por seu próprio mérito e começou a voar para mais alto, cada vez mais alto, até que o calor do sol derreteu a cera que prendia as asas e Ícaro despencou lá de cima. De pé ali, olhando por aquela janela da Faculdade de Direito de Harvard, prometi silenciosamente a Alá que jamais esqueceria que as asas que eu usava haviam sido postas em mim pela religião do Islã. E esse é um fato que jamais esqueci, nem por um segundo. Esse foi o capítulo 15, Ícaro. Malcolm fala bastante sobre integração, onde nos dias de hoje a gente ainda vê muito disso, muitos negros ainda querendo a integração, vendo que esse seria o único jeito da gente, quanto povo, sobreviver na sociedade. Mas nesse capítulo a gente consegue ver bastante como essa ideia é totalmente contrária. Não é assim que o nosso povo vai ter a ascensão, vai ser e ter aquilo que merece, ter poder, ter
vida e conseguir seguir, né, que realmente merecemos. Então, nesse capítulo, não preciso dizer muito, já explica bastante sobre a visão da integração, né, em que ainda vivemos e vemos aí vários pretos na faculdade, trabalhando para alguém e em lugares onde não somos bem tratados, né? E como é importante estarmos entre os nossos, né? Então, lembrando aí que vai ter o evento Sequoia Malcolm nos dias 17, 18 e 19 em São Paulo. Um evento nosso, do Quilombo Cotô, onde fazemos por nós mesmos, com a nossa autonomia, sem a ajuda de branco. Então é isso.